Se você gosta de desenhar e quer dar um passo a mais e fazer sombreamento e luz nos seus desenhos, então nesse vídeo eu vou mostrar aqui a técnica pensando num cel shading. Inclusive tem um vídeo já comentando nisso, comentando, né, um passo a passo como fazer esse tipo de iluminação, mas aqui eu quero trazer essa parte mais técnica e te mostrar como utilizar, né, os conhecimentos para conseguir fazer, né, aonde e como moldar, modelar as sombras no seu desenho, pensando neles como objetos tridimensionais, né, ou até mais esculturais. Então eu vou aqui apresentar dois fundamentos essenciais para você conseguir fazer isso. Vou mostrar também um pouco da prática ali, né? Aplicação em personagem, né? Em um desenho, para você tentar aplicar em um desenho já seu pronto, né? Ou que você quer dar esse aprimoramento, né? E para não deixar o vídeo assim, só teoria, teoria, tentando explicar, né? Algo que fica muito bagunçado, complexo aqui. Separei fiz dois exercícios, na verdade, aqui, para te ajudar a pôr em prática e implementar, né, nos seus estudos ou para você melhorar, né, no seu desenho e evoluir. Então, fica comigo e eu vou te mostrar aqui um passo a passo. Eu ainda estou começando, então aproveita comentar, porque eu vou trazer vídeos, vou ler os comentários e vou tentar trazer, né, os vídeos de acordo com o que vocês forem me pedindo. Então, eu vou abordar aqui nesse canal bastante questão de desenho, questão de animação, 3D também, ainda pretendo trazer. Acompanhe aí, inscreva-se e bora pro vídeo. Então, para você aplicar sombras e luz nos seus desenhos nesses seus personagens já prontos, você vai precisar aprender pelo menos dois fundamentos que eu vou passar aqui nesse vídeo. Sendo o primeiro, a noção de formas geométricas. Isso porque, basicamente, todo objeto, toda coisa que a gente pode observar tanto na natureza quanto em desenhos, em obras, você vai perceber que nós conseguimos sempre reduzir a formas geométricas. Mesmo aqui, ó, nesse caso, é um objeto bastante simples. A gente pode ver aqui um cilindro, né, se formando aqui nessa região. Todo objeto ele é um quadrado, daí se compõe com outros objetos aqui, né? E a gente vai criando essas variações. Isso também pode ser notado muito bem no próprio corpo humano. Mas a gente consegue reduzir a cilindros, a outras formas mais compostas aqui. Aqui a gente tem uma pirâmide. E em várias coisas mesmo, né? Tipo, eu separei aqui esses três elementos para te mostrar apenas que como realmente existem, né, essas formas que a gente consegue, né, reduzir todos os objetos e coisas em formas bem mais simples e simplificadas, né? Mas por que entender, né, essa simplificação das formas nesses objetos? Porque fica muito mais fácil de entender como sombrear, né, essas formas. Mas se simplificado aqui nesse cilindro, por exemplo, a gente vai conseguir notar melhor aqui o volume desse objeto e consequentemente sombrear ele, né? Então é muito mais fácil de sombrear formas geométricas, né, simples, assim como as esferas. Eu vou mostrar já já mais um pouco um exemplo aqui com como vai ser o sombreamento. Mas a ideia de simplificar e entender o volume das formas vai te ajudar bastante a conseguir sombrear e criar esse efeito mais dinâmico, né, nos seus desenhos. E para conseguir simplificar esses desenhos em formas mais simplificadas, como eu mostrei aqui, você só precisa conhecer quatro elementos. Os quatro elementos que praticamente conseguem gerar todas essas formas. Temos o cubo, a esfera, não um círculo, mas uma esfera. Lembrando que é sempre importante pensar nesses objetos como elementos tridimensionais, né? Temos o cilindro, a mesma forma, ó, ele é algo tridimensional. E temos a pirâmide. Ou também, uma variação dela seria um cone, né? Uma base arredondada ao invés de quadrada, como eu fiz aqui. Esses são os quatro elementos essenciais que você vai precisar para simplificar as formas, como eu mostrei aqui nesse exemplo. Agora, para criar volume com luz e sombra no seu desenho, você vai precisar conhecer quatro diferentes tipos de cores aqui, né, presente. Sendo o primeiro a cor natural do elemento, né? Que seria
mais conhecido como meio tom. Em segundo, teremos a sombra da forma. Não se preocupe com esses nomes aqui, você só precisa lembrar desses 4 elementos aqui essenciais para você criar volume. Temos a luz direta, será a nossa cor da luz. E por último, a sombra, porém agora não da forma, mas a sombra projetada. Vamos agora apenas representar aqui nessa forma todos esses elementos para criar volume. Mas antes, a gente precisa definir o nosso ponto de luz. Então temos o nosso ponto de luz. Mas antes a gente também não pode esquecer que esse círculo aqui, né? Até então um círculo, na verdade é um objeto tridimensional. Então vou apenas desenhar aqui para que você visualize junto comigo aqui como eu estou imaginando esse desenho, né? Então temos a nossa esfera, que tem profundidade, né? Então ela tem toda aqui essa forma, ela ali indo pro fundo, né? Então ter essa noção de volume é essencial. Tipo, sem noção de volume você não vai conseguir sombras tão eficientes. Então temos aqui, ó, visualizando o nosso volume, nossa fonte de luz. Agora vamos definir esses elementos que eu comentei até agora há pouco. Então já temos a nossa cor natural aqui do objeto, que é esse cinza. Vamos fazer a nossa sombra da forma. Então a luz vem aqui de cima. Note aqui que ela passa por essas regiões. Logo, essa parte de baixo aqui não recebe iluminação. Evite sempre usar algo muito escuro, né? Aquele preto 100% ali, né? Escureça um pouco, se for preciso, sature um pouco a cor para deixar um pouco mais diversificada. Repare que eu usei bem aqui já que esse volume aqui, ele já vai me auxiliar aqui em saber aonde pôr e aonde não pôr sombra. Agora o nosso terceiro elemento seria a luz direta, que é essa luz aqui iluminando toda a forma aqui. E a sombra projetada é o nosso quarto e último elemento. Ele vai dar um pouco mais de realismo ao seu desenho. Então já temos aqui todo o volume, sombreamento da forma. Não podemos esquecer que esse nosso objeto está sobre outro objeto. Se ele estivesse no vazio, não haveria sombra. Mas como ele está aqui sobre uma superfície plana, aqui, como se fosse uma mesa, automaticamente essa luz vai gerar também essa sombra aqui, né? Da forma arredondada aqui, da esfera. Com essa noção de volume e posição da luz, você já consegue definir a iluminação um pouco mais pensada e correta no seu desenho. Resumindo até aqui, então, nós temos esses 2 conhecimentos que você precisa dominar para conseguir, né, trazer um pouco mais de profundidade para o seu desenho, pensando em luz e sombra. Temos, então, aqui a simplificação, pensando em formas geométricas, e a posição da luz, né, definindo essas 3 cores ali para o seu objeto e uma sombra projetada. E agora eu vou mostrar um pouco melhor como funcionaria em um personagem. Então, bora lá dar uma olhadinha. Eu peguei aqui já um desenho pronto aqui para te exemplificar, né, como ficaria. Então, pensando nas mesmas etapas, né, que eu mostrei até então, a gente teria o desenho. Eu simplifiquei ele aqui para conseguir imaginar como ficaria a sombra utilizando o método que eu mostrei até aqui. Então temos a nossa fonte de luz aqui, iluminando o personagem. E eu vou sombrear agora esse desenho, essa forma aqui, e depois fazer um desenho por cima para você ver como funciona. E fica muito mais fácil, né, de criar essa iluminação e sombra projetada aqui no seu desenho. Bora lá então que eu vou dar uma acelerada aqui. Então aqui eu já fiz um sombreamento pensando apenas naquelas formas geométricas e pensando aqui também na direção da luz. E veja como já funciona bem aqui
nesse desenho que eu fiz aqui rapidamente. Agora apenas eu vou consertar aqui, né? Ficou algumas regiões sem, porque eu não tinha desenhado até então. Mas vou apenas aqui preencher para você deixar um pouquinho mais finalizado. Te mostrar como usar formas geométricas para criar efeito de luz e sombra facilita bastante o processo na hora de desenhar, né? Veja já como deu um volume, né, um sombreamento aqui. Eu fiz algo bem básico, né? Ainda tem muita coisa para se trabalhar aqui. Mas para exemplificar, né, aqueles dois fundamentos que eu te mostrei aqui já funciona bastante. Um outro método também para facilitar, né, como que eu vou posicionar essa luz e como que causa, né, todo esse efeito de iluminação ali pensando no volume. A gente pode também um exercício bacana de você fazer para conseguir imaginar isso é fazer, você fez o seu desenho, vamos dizer aqui. Não sei aonde posicionar a minha luz que está vindo aqui de cima. Aonde fica aqui, né? Para facilitar esse raciocínio, né, de imaginar a luz, faça o mesmo desenho, porém de lado. Não precisa fazer, né, algo complexo, mas faça ali as formas geométricas, pensando aqui mais naquela estrutura bem simplificada, para você identificar onde a luz alcançaria e onde não alcançaria. Então vamos supor que aqui está a nossa luz. Ó, repare por onde ela passa e aonde ela não passa. Então a gente já consegue ver que a luz ela chega aqui e aqui ela não vai alcançar, né? Aqui nesse caso você já precisaria pensar um pouco, né, na anatomia do rosto e tudo mais. Mas pensando naquelas formas geométricas você já consegue um resultado bem interessante. Então teríamos basicamente isso daqui, né? Então daí agora com esse exercício é só você transferir esse mesmo assombreamento para aquele seu desenho, pro seu desenho de fato, né? Agora é só identificar, ó. Sombreamos ali aquela parte, aquela região dos olhos. Fazer igual para os dois lados. Parte de baixo do nariz até a boca. Teríamos algo assim, né? Isso aqui é apenas um exercício para simplificar, né? E você não se perder tanto na hora de iluminar. Então já aprendemos simplificação, formas geométricas, iluminação e volume, né? Pensando aqui no volume da forma. E as cores, o número de cores que você vai precisar aqui, né? De valores para você iluminar essa forma. Uma aplicação na prática de personagens, tanto no corpo quanto no rosto. E agora, para ficar mais fácil de você entender e praticar, eu vou te mostrar dois exercícios aqui para você conseguir pôr isso em prática, né? E não ficar aqui só na teoria. Então, o primeiro exercício, pratique o volume daquelas 4 formas básicas que eu te mostrei, lembra? Então, pratique esse exercício de tentar imaginar eles, pensando em altura, volume e profundidade sempre. Pode ser um por vez, tá muito difícil, começa com um cubo, vai para um círculo, para a esfera, depois faça uma junção de todos numa mesma composição aqui, né? Faço ele junto aqui. E daí você vai precisar exercitar um pouco a ideia de sombra projetada. Crie, né, essa sensação de volume. E em seguida, coloque em prática a noção de luz, né? Com um ponto de luz sempre. Conforme você for avançando, você pode criar mais um aqui, né? Vamos dizer que essa luz aqui é amarela, então ela ilumina essa região amarela. Enquanto que a luz oposta é azulada. Então esse lado sempre vai ser mais essa iluminaçãozinha. Mas isso aqui deixa mais pra frente. Vamos primeiro focar aqui apenas um foco de luz, né? Então daí faz aquele exercício, né? Puxa as linhas, tenta imaginar onde tocaria, onde não tocaria. Então, temos aqui nossa forma. Aqui eu vou fazer até bem rabiscado para mostrar que você pode fazer esse exercício
até diretamente no papel, né? Com apenas um lápis ali. Então, ó, já podemos ver que essa região aqui, a luz passaria direto, né? Então, ó, aqui seria escuro, né? Teria sombreamento. Ó, a forma tridimensional que teria essa noção. Então, ó, a luz aqui já não alcançaria também. E a sombra projetada também, né? A luz vem de lá, automaticamente a sombra vem para esse outro lado aqui, né? Eu vou imaginar algo assim. Não se preocupe em fazer algo tão fiel, né? Porque realmente é bastante difícil tentar imaginar nessa noção. É apenas com muita prática e exercício mesmo. E ainda se você estiver com dificuldades, né, de fazer esse exercício de imaginação, tente buscar algumas referências de exemplos no próprio Pinterest, né? Ó, por exemplo, aqui eu apenas pesquisei formas geométricas, ó. Já apareceu alguns elementos aqui bastante simples que você pode estudar eles aqui. Tentar entender aqui como a luz e a sombra projetada funciona, né? Copie aqui, mas pensando sempre nesse estudo, né? Do volume e da luz. E tem infinitas aqui referências que você pode utilizar ali. E como segundo exercício, procure agora escapar um pouco apenas e além dessas formas bastante simples aqui, dessas 4 formas, tente criar variações, né? Por exemplo, você pode pegar ali um cone, fazer aqui uma esfera, outra esfera aqui, forma 2 esferas junto. Pense nesse volume, pense na luz e faça a mesma brincadeira ali, né? Criando ali a sombra onde você imagina que não alcançaria. E além de apenas usar essas formas, vá além e tente fazer formas mais orgânicas, né? Algo bastante livre e solto, tá? Fazer um tentáculo, por exemplo. Bastante aleatório aqui. E imagine como seria o volume, né, dessa forma aqui toda esquisita, né? Ó, teremos todo esse volume. Nossa luz iluminando aqui de cima. Então, a região provavelmente ficaria toda sem iluminação. E além de formas mais assim, pense em formas aleatórias. Vou só arriscar aqui uma ameba aqui toda esquisita. Sempre pensando na iluminação. Como que eu vou tridimensionar, né, essa forma esquisita? Vamos imaginar aí e ver o que acontece. Vamos supor que ela vem e é assim. Onde chegaria a luz, aonde não chegaria a luz, então. Vamos imaginar aqui, ó, dessa forma. Ó, aqui toda essa região aqui, a luz já você pode ver que não chega, ó. Até sombrearia essa região justamente por causa da sombra projetada, ó. Então seria algo mais ou menos assim. Sendo super rápido, né? Mas faça pensando bem, né? Aonde chegaria, aonde não chegaria a luz. Então, resumindo, esse foi o nosso conteúdo aqui. Espero ter conseguido mostrar como fazer, né? Esse passo a passo aqui. Os 2 fundamentos principais estão aqui, né? Nosso primeiro e nosso segundo. E aqui eu mostrei um pouco da aplicação e exercício para você se familiarizar, né? Com esse tipo de etapa, né? E projeto. Então, experimente nos seus desenhos, faça exercício e não deixe de fazer sugestões aqui no canal também, né? Ainda estou começando aqui, produzindo bastante conteúdo, tanto de desenho quanto animação. Pretendo mostrar também algumas coisas de 3D, animação 2D, animação 3D. E deixe sua sugestão, suas dúvidas. E quem sabe eu posso fazer um vídeo, né? Explicando um pouco melhor sobre algum tema ou algo que você tem interesse e gostaria de aprender a fazer. Inscreva-se aí no meu canal. Valeu e até a próxima.